Fala galera, seja muito bem-vindo para mais uma aula. Nessa aula eu vou estar tirando todas as suas dúvidas, tá? Se você é uma pessoa agora, nesse momento, que está assistindo esse vídeo, você tem dúvida sobre como iniciar um design de sobrancelha, ou se você até já sabe fazer, mas está com segurança, ou se você também já até faz, né, o design de sobrancelha, mas você percebe que uma sobrancelha da outra fica mais baixa, uma fica mais alta, outra fica mais curta, né? Aí você até acaba de fazer a sobrancelha da pessoa com os olhos fechados, e quando a pessoa abre, parece que está dando um efeito contrário. Então hoje eu vou estar tirando todas as suas dúvidas a respeito desse problema que você está tendo, tá? Fica comigo até no final desse vídeo, que nós vamos caminhar numa longa jornada e vamos nessa. Valeu? Vamos lá então. Então, vamos lá. Você está com dificuldade de fazer alinhamentos. Isso significa que você não lembrou do triângulo da vida. Lembra do triângulo da vida? Olho, boca e nariz. O triângulo da vida, você tem que imaginar ele como se ele fosse o volante do carro. Por que o volante do carro? Porque é somente o volante do carro que vai fazer o direcionamento do veículo para chegar até o certo tipo, até o ponto certo. Né? Se você está com um carro aqui, ele pode estar com gasolina, ele pode estar com a manutenção em dia, tudo certinho, tudo certinho. Mas se ele não tiver com o volante certo, com o volante ali certinho para poder conduzir, para direcionar, esse carro não vai chegar nos pontos corretos. A mesma coisa é o triângulo da vida. O design em si da sobrancelha, ele é o carro, né? Vamos falar melhor. O seu conhecimento, ele é o carro. O seu conhecimento, ele é o carro. Mas se você não tiver o conhecimento do triângulo da vida mesmo, que é a da boca, do olho, da boca, do nariz e do olho, saber exatamente aonde que esses três elementos vai te direcionar para você chegar nos pontos certos, é onde você vai errar. Então, quando você começa a fazer o ponto A, que é o início da sobrancelha, o ponto B, que é o ponto alto da sobrancelha, e o ponto C, que é o final, toda vez você tem que pensar no seguinte: eu vou começar fazendo o ponto A. Quando eu inicio o alinhamento, eu pego a minha lâmina e inicio o alinhamento no meu ponto A, eu não posso partir já para fazer linhas para chegar no ponto B, porque eu não sei o tamanho dessa sobrancelha. Então eu tenho que iniciar o ponto A, acabei do ponto A, e eu tenho que ir lá no final já no ponto C. Quando eu pego o começo de algo e já entro finalizando aqui, eu descobri o tamanho de um terreno, entendeu? Sem saber o tamanho, mas eu já descobri um tamanho de um terreno, certo? Uma etapa já está pronta, né? Agora eu vou começar a fazer a sapata, não é assim? A nossa sobrancelha, a gente não entende que ela não é um terreno, que a gente não sabe onde é, mas quando a gente pega o triângulo da vida, pega na parte alta da boca, na aba do nariz e sobe pelo ponto lacrimal, a gente encontrou o ponto A. Isso aí eu lembro. Certo? Então, se você encontrou o ponto A, opa, agora eu tenho que encontrar o ponto C, que eu vou encontrar o quê? O final do terreno, que eu não posso fazer uma sapata do terreno, um alicerce, sem saber aonde começa o terreno e aonde termina o terreno. Então, eu continuei no ponto A e eu não vou em seguida agora achar as linhas, não. Eu tenho que encontrar os três pontos. Agora eu vou encontrar o ponto final. Qual é o ponto final? Eu vou medir da final dos olhos. Medindo o final dos olhos, eu encontrei o ponto final. Então, o tamanho de uma sobrancelha eu já encontrei. Assim eu vou fazer com a próxima sobrancelha. Ponto A e ponto C. Esquece o ponto B. Esquece o ponto B. Nós vamos encontrar o ponto B quando a gente encontrar a altura dessas duas sobrancelhas. Então, se eu encontrei um terreno aqui, encontrei outro terreno aqui, agora eu vou encontrar o direcionamento. Por quê? Porque as duas sobrancelhas, elas têm que unificar, elas têm que ser um terreno só. Então, quando eu encontro o tamanho, eu tenho que encontrar a altura. A altura da sobrancelha só está em dois pontos, que é o ponto A da primeira, o ponto A da segunda, o ponto B da primeira e o ponto B da segunda. Alturas eu já encontrei. Mas para eu encontrar as alturas, eu tenho que encontrar as linhas.
Então, aonde você está errando é, quando você encontra o ponto A e você encontra o ponto C, você não pode já encontrar o ponto B. Você tem que encontrar as linhas, né? Sobrancelha é formada por pontos, linhas, curvas e formas. Então, quando você encontra o tamanho e depois você encontra as suas linhas e depois você vai encontrar as alturas da sobrancelha. Então, quando você encontrou as alturas, agora você vai ligar as linhas até os pontos. Porque quando você encontrar o ponto A e ligar a linha do ponto A até o ponto B, e assim fazendo sucessivamente na próxima sobrancelha, do ponto A até o ponto B, você já encontrou as alturas dela. Mas, Felipe, mas como é que eu sei que essas alturas se combinam, estão certas? Como é que eu vou saber que essas alturas estão certas? Pelo crescimento dos fios. Como é que os fios crescem? De forma, lembra lá no curso? De forma organizada. Se existe um crescimento certo para os pelos, eu tenho que seguir aquela linha de crescimento. Eu não consigo deixar fugir o ponto A do ponto C e não saber a altura do ponto B. Eu tenho que saber essa altura fazendo o quê com a minha cliente? Todas as vezes que eu estou com dificuldade de encontrar a altura numa cliente, a primeira coisa que eu tenho que mandar a cliente fazer é abre os olhos para mim, ela vai abrir os olhos. Fecha os olhos para mim, ela vai fechar os olhos. Quando você sentir que a musculatura facial do rosto da sua cliente relaxou, ali você sabe. Se tem algo de diferente, isso se chama expressão facial. Isso não é com design, isso não é comigo mais. Já não é mais comigo, né? Para isso tem especialização em medicina, né? O que é para cardiologista é coração. O que é para coluna é neuro, né? Ortopedista. Aí são classes diferentes. Então, se eu percebo que eu estou com muita dificuldade de encontrar a altura correta da sobrancelha da minha cliente, e quando eu acabo de fazer e ela abre o olho, uma fica mais alta, outra fica mais baixa, e você tem a certeza que quando você estava fazendo, achou os pontos, seguiu o triângulo da vida, ficou correto, e quando ela abriu o olho mudou, expressão facial. Já não é mais comigo. Eu não consigo tirar uma expressão facial de uma cliente com design de sobrancelha. É impossível. Entendeu? Isso daí, aí vai ter que falar, ó, ou você vai fazer um tratamento aí com Botox, vai procurar alguém que faz harmonização facial, que não é com você. É como se uma pessoa tivesse a mandíbula fora do lugar. Lembra? Quando a pessoa tem uma mandíbula fora do lugar e ela quer ter um sorriso perfeito, às vezes não é quem faz canal, mas a pessoa é dentista. Às vezes não é uma pessoa que arranca siso, às vezes não é uma pessoa que coloca aparelho, às vezes tem que ser um cirurgião para poder consertar a mandíbula dela. Tá me entendendo? Aí já é um especialista. Você é designer de sobrancelha, você não precisa se martirizar, se culpar que eu sou um designer de sobrancelha, mas eu não consigo achar os pontos certos, a sobrancelha sempre fica assim. Na verdade, se sempre que você faz a sobrancelha daquela pessoa. Agora, se sempre que você faz qualquer design, aí você está errado. Aí você está errando em alguma coisa. E essa coisa se chama, você não está conseguindo alinhar e nem achar os pontos corretos usando o triângulo da vida. É onde você vai ter que estudar mais sobre o triângulo da vida e não errar as regras. Que é primeiro achar o ponto A, segundo achar o ponto C, terceiro achar a altura e segundo ligar as linhas nos pontos. Não fazendo isso, a pessoa não consegue errar um design. Nem se ela quiser errar, ela não vai errar. Entendeu? Eu mostrei a foto que eu te mostrei da minha sobrinha. Sim. A sobrancelha que eu fiz, eu achei que ficou boa. Mas quando eu faço uma severa, eu fico meio nervosa, acaba não saindo direito. Porque ela tá assim, aí eu fico insegura, é o meu jeito. Tipo assim, uma pessoa fica insegura, com outra fica mais relaxada. Entendi. Aí acabando saindo uma coisa... Então, toda vez que uma pessoa sente insegurança para fazer um design em certo tipo de pessoas, na verdade, isso não é com todo mundo, porque isso acontece comigo até hoje. Sabia disso? Acontece comigo até hoje. Por que isso acontece? Por que eu não tenho segurança para fazer certos tipos de design de sobrancelha em cliente? Isso não quer dizer que o que eu vou falar aqui
Não quer dizer que eu sou uma pessoa medrosa. Ah, Felipe sente insegurança na parte técnica, né? Por quê? Porque existe tipo de cliente que é dessa forma aqui. A pessoa senta na cadeira para fazer um design de sobrancelha, ela já impõe o que ela quer. Ela já impõe o que ela quer. Ela já impõe. Fala, não, eu quero assim. Ela já impõe. Ela impõe porque ainda não recebeu um feedback concreto que a sua sobrancelha, ela é assim. Eu vou te ajudar a ficar da maneira que você quer. Como? Você me dando um feedback como que você quer que ela fica, não que você quer que ela fica da maneira que ela está, não, eu quero que ela fique assim. É igual quando a cliente traz para mim uma foto de uma americana, de uma mulher lá de fora e fala, eu quero que minha sobrancelha fique assim. Aí eu falo com ela, a sua boca é igual a dela? Não. Seu nariz é igual dela? Não. Seu olho é igual dela? Não. Então não tem como ficar assim. Porque eu vou agir um design em cima do triângulo da vida. Eu não posso fazer um visagismo esquecendo o triângulo da vida. Não tem como. Água é o quê? H2O, né? Eu posso fazer algo fazer água ser um elemento do H? Ou ser um elemento do 2, ou ser um elemento do O? Na verdade, eu estudei isso, eu nem sei nem o que é, mas precisa ser H2O. Visagismo, triângulo da vida, é um dos elementos. Eu não posso fazer algo para ela sem não usar o triângulo da vida. Aí ela se impõe. Não, mas eu quero assim. Aí isso acaba ocorrendo o quê? Quando ela senta na cadeira e você vai começando a executar o processo, a pessoa começa a conversar com você. Ela vai conversando com você, e isso desfoca você da onde você quer chegar. Porque às vezes você não fez uma entrevista correta com ela, né? E às vezes você nem sabe que ela tem esse problema de ficar conversando com você. Que existe clientes assim que gostam de ficar interagindo na hora do processo. Né? Fica interagindo, conversando, ó, aí levanta a sobrancelha, abaixa, aí você fica com vergonha de falar, fecha sua boquinha, fica quieto só um pouquinho, só para me terminar de fazer o design. Acontece isso, não acontece só comigo não, você que está assistindo esse vídeo, você sabe que isso acontece com você também, tá? Então, aí o que acontece? Você fica com vergonha, você tenta fazer o quê? Vou fazer aqui da melhor forma que ela quer, e daqui a pouco ela conversa, daqui a pouco, para um pouquinho rapidinho que eu vou espirrar aqui. Aí, sim! Aí ela vai lá e mexe na sobrancelha de novo, aí bota a cabeça lá, aí você vai tentar fazer ali de novo. Porque o que a gente está falando aqui é achar um design personalizado e criar um design, uma identidade com a pessoa do nada. A gente vai criar algo do nada para ela dentro do que ela está trazendo para nós. Então, se eu tenho que criar, eu preciso de tempo para fazer aquilo ali. Mas se ela não me dá tempo para me fazer aquilo ali, fica impossível de eu entregar um design perfeito para ela. Se ela não aceitar realmente que aquilo ali precisa de tempo, que aquilo ali não precisa só da opinião dela, precisa também do meu conhecimento técnico, vai ficar difícil eu entregar um design perfeito para ela. É igual assim, vamos supor, uma pessoa tem uma sobrancelha reta, totalmente reta, e o outro lado dela é arredondado, né? Você quer colocar as duas sobrancelhas redonda ou colocar as duas sobrancelhas reta. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu coloco algo que é redondo reto? Ou como é que eu coloco algo que é reto redondo? É quase meio que impossível, né? Mas não é impossível. Por quê? Porque os nossos pelos, eles vão crescer de maneira organizada. Então, dentro desse crescimento, eu tenho que entender que quando eu acho um ponto de uma sobrancelha reta mais alto, vamos supor, a minha sobrancelha do lado esquerdo, ela é muito reta. Estou dando um exemplo. E a minha sobrancelha do meu lado direito, ela é bem redonda. Né? Então, o que é redondo, automaticamente o ponto mais alto dele vai ser mais alto do que o que é reto. Isso é lógica. Né? Se é algo assim e a outra é reto, então o que é redondo é maior, está mais alto. Mas o que eu falo? Se a pessoa fala, Felipe, eu quero colocar essa sobrancelha, minha redonda reta, mas eu quero colocar a minha que está reta um pouco mais arredondada, o que eu faço? Muito simples. Eu pego o que é reto, acho um ponto mais alto para ele. E pego o que é redondo, acho um ponto na mesma direção do que eu achei do ponto alto aonde é reto.
Aquilo ali você pode fazer sem medo, você pode aniquilar aquela parte do que é redondo e você vai preservar o que é reto até ficar redondo. Filho, você está falando que você tem que danificar uma sobrancelha? Você não está danificando, você está igualando. Danificar, se eu danifico as duas. Se eu preciso de colocar o meu braço, quebrou. Esse braço aqui está normal. Se eu preciso deixar o que está quebrado igual esse aqui, eu tenho que voltar esse aqui para onde? Para o lugar, mas às vezes eu tenho que quebrar ele de novo. E é assim que funciona na sobrancelha também. Às vezes, a que está redonda é a certa, mas ela não quer. E a que está reta é errada, mas ela quer. Então, eu vou fazer o quê com o gosto dela? 50% é o que ela quer, 50% é o que eu quero de acordo com o meu conhecimento técnico. Então, se der para me fazer, eu vou fazer os 50% que ela quer. Mesmo se não for do meu agrado. Mesmo se não for do meu agrado. Porque nem sempre é o que eu acho correto. 50% vai ser o que a pessoa quer. Então, se a pessoa quer transformar a sobrancelha dela em algo personalizado que cabe dentro do meu conhecimento técnico, eu vou entregar para ela. Entendeu? Mas sempre lembrando os pontos, as retas, as linhas, a curva e as formas. E sempre pegando esses 5 elementos dentro do triângulo da vida. Sem o triângulo da vida eu não vou conseguir. Entendeu? E aí, qual é a outra dúvida que você estava a respeito de... Você estava falando sobre insegurança. Isso. Minha insegurança é essa. Porque muitas vezes eu faço uma certa e a outra eu não consigo fazer. Eu fico, será que tá certo? Será que tá faltando alguma coisa? Aí quando eu termino de fazer, quando tá feito, aí eu olho para a pessoa e falo assim, não, falta fazer mais alguma coisa. Eu sinto a pessoa de novo. Uma das coisas também que a pessoa sempre erra quando começa a fazer uma certa e aí termina a outra e fica errada é o posicionamento. O posicionamento é muito importante. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu sempre dou exemplo de carro porque eu gosto muito de dirigir. Eu vou dar um exemplo. Eu não consigo fazer uma viagem com excelência, fazer uma viagem tranquila, fazer uma viagem sem perturbação, fazer uma viagem pegando detalhes no caminho, se eu não sentar na minha cadeira, na cadeira do motorista, de forma correta. Porque toda hora eu vou ter que ficar mexendo na cadeira. Por isso que na hora da prova da autoescola, o fiscal fala assim, você está pronto? Né? E o instrutor, quando você está tirando a prova, a carteira, né? Ele fala bem assim, uma das primeiras coisas que você tem que tomar cuidado é retrovisor, ajuste o seu banco, não é isso? O posicionamento é muito importante para quando você vai fazer um design de sobrancelha. Vou te dar um exemplo. Tem gente, eu já vi isso, pessoas dentro de barbearia fazendo barba e cabelo da pessoa parecendo que está andando de cavalo. Ele parece que está montado em cima do cara, ele monta em cima do cara de um jeito e começa a fazer a barba do cara, que a barba da própria pessoa, do próprio barbeiro está pegando na do outro, ele está assim em cima. O cara está fazendo um design de sobrancelha, às vezes o cara está mais envergado do que a própria pessoa que está sentada na cadeira. Isso se chama posicionamento de ângulos. Eu tenho que saber a forma que eu fico em pé ou, se eu trabalho sentado, a forma mais adequada para me olhar para a face da pessoa de forma lateral, primeira da sobrancelha dela. A pessoa sentou na minha lateral ou deitou na cadeira, né? Ou sentou, deitou na maca ou sentou na cadeira. Eu não posso ficar para ela 100% de frente para ela. Quem tem que ficar 100% de frente para ela é o espelho, 100% de frente. Eu tenho que ficar 50%. 50% eu tenho que enxergar uma lateral dela, os outros 50% é quando eu viro o rosto dela para mim e eu olho a outra sobrancelha dela. Por quê, Felipe? Porque quando você está fazendo um design de sobrancelha aqui, a minha sobrancelha do lado que eu estou, eu tenho que enxergar ela por completa. Porque quando eu enxergo ela por completa, eu tenho que comparar com 50% da outra. Isso quer dizer que eu já vou encontrar altura. Através dos posicionamentos aqui, eu consigo achar ângulos e colocar na mesma reta a minha sobrancelha, mesmo sem eu encostar nela. Eu nem encostei nela, mas eu consigo ver que o final da pálpebra
do olho da pessoa vai direcionar até o outro olhar. A ponta do último fio de uma sobrancelha tem que estar na mesma região, na mesma direção da segunda sobrancelha que eu estou enxergando 50%. Então 50% eu tenho que enxergar cá e 50% eu tenho que enxergar quando eu virar o rosto dela. Eu não posso nunca virar o lado contrário para mim encontrar essa sobrancelha aqui. Então, essa semana eu percebi uma coisa interessante, que para mim o melhor é fazer a sobrancelha com a pessoa deitada, ou mais arqueada na cadeira. Eu tenho um ângulo melhor, eu andei fazendo na minha filha para ver. Então a minha posição melhor seria assim. É você sentada e a pessoa também sentada. Mais arqueada para baixo. Existe pessoas que vai se adaptar mais com posições em pé, com posições sentada, porque isso se chama relaxamento corporal. Você tem um tipo de relaxamento corporal. Eu não gosto muito de fazer muito tempo sentado. Eu faço micropigmentação, mas eu estou comprando agora uma cadeira que ela fica um pouco mais em pé, que me deixa um pouco mais alto. Se eu ficar totalmente sentado igual eu estou aqui, eu já não me sinto confortável. Relaxamento corporal. Você tem que se adaptar, entendeu? Isso é adaptação. Eu via mais a sobrancelha da pessoa. Eu estou sentada, a pessoa deitada assim, parece que tem um ângulo melhor. E o melhor ângulo para quem trabalha sentado é o ângulo para você observar a altura, é você vir por detrás dela. Isso. Se você vir por detrás dela, fica fácil de você encontrar a altura. Você nem precisa marcar. Você pode usar o seu próprio palito e colocar aqui, ó, e você perceber que ali as alturas estão corretas. Você pode fazer no ponto A e também no ponto B. Aí eu andei fazendo na linha, mas eu falei assim, não, eu quero fazer sem fazer na linha. A marcação. Não precisa de fazer a marcação. Porque quando deitei ela, eu fiquei sentada. Então eu achei o melhor. A posição melhor para fazer. Olha que maneiro isso aí, tá vendo aí? Eu achei a posição melhor para fazer. Eu sentada e ela deitada. Então a gente descobriu mais uma coisa aqui. Isso. Que dentro de fazer, dentro de uma pessoa para fazer uma sobrancelha sem marcação, você conseguiu enxergar que para cada pessoa, uma posição é particular. Então, para você que está assistindo esse vídeo aí, ó, mais uma para você. Se você quer aprender a fazer sobrancelha sem marcação, você tem que procurar a melhor posição para você executar o procedimento, seja em pé ou seja deitado. Então, se for deitado, temos mais uma pessoa aqui que conseguiu enxergar, que ela consegue achar os pontos da sobrancelha por detrás da pessoa. Então você escuta e tenta executar da melhor forma, usando apenas um palito para você encontrar os pontos, sem precisar de ficar perdendo tempo e nem sujando o rosto da sua cliente. Tá? Eu peguei o palito, botei, marquei assim e dá para ver melhor. E uma pessoa deitada. Agora, uma coisa que eu falo para você, se você tiver com muita mesmo assim, dúvida de altura para você treinar o seu olhômetro, é você pegar uma caneta cirúrgica, essa caneta branca, tem azul também, mas eu indico mais a branca, que é mais usada. Uma caneta cirúrgica, e quando você colocar o palito por detrás, você senta por detrás, você senta, né, e coloca o palito no ponto A, e você pega a caneta e você dá 2 pingos. Você não está marcando, você está direcionando. E vem para cá, no ponto B, e você dá mais 2 pingos. Isso é para você treinar o seu olhômetro. Isso não quer dizer que você está trabalhando a marcação. Você está treinando o seu olhômetro para poder fazer o quê? Não é quando acha os pontos. Você achou o tamanho, achou os pontos, você não vai ter que ligar as linhas nos pontos? Então, quando você já achou o ponto A, achou o ponto B, que você já achou o terreno, você vem e já marca o ponto, já direciona o ponto. Direcionou o ponto A, direcionou o ponto B, agora você vai só ligar os pontos fazendo as linhas. Do ponto A, a linha do ponto B. A linha do ponto B, a linha do ponto C. Quando você liga, quando você acha os pontos, você vai ter que direcionar as linhas. Quando você direciona as linhas, aí que você vai encontrar se realmente a sobrancelha dela é uma sobrancelha aberta ou uma sobrancelha fechada. Entendeu? Porque que eu entendo que quando eu acho o ponto A, acho o ponto B e eu vou ligar as linhas, na verdade na entrevista lá atrás,
ela já me orientou que quer uma sobrancelha aberta. Então, se ela quer uma sobrancelha aberta, eu entendo que o ponto C tem que ser mais alto ou igual ao ponto A. Então, se eu achei os 3 pontos, opa, descobri onde é os 3 pontos. Então, eu só preciso entender que o meu último ponto, que é o ponto C, ele tem que ser acima do ponto A. Como é que eu faço isso? Direcionando as linhas, que são as 5 linhas. A primeira do ponto A segunda do A para o B, a terceira do A para o B na parte de baixo, a quarta de cima e a quinta de baixo. Então, eu vou direcionar essas linhas, não deixando o meu ponto C abaixo do ponto A. Então, se ele ficou acima, eu já acertei o design dela, porque ela tem a sobrancelha aberta. Então, isso aí é o início do início. Você já encontrou. Porque lá atrás você, bicho, observou que se você fez a entrevista de forma correta com ela, sabendo da história dela, o desejo dela, o que ela quer, fez as 3 perguntas, lembra das 3 perguntas? O que ela quer, como está e como é que ela gostaria de estar. Fez as 3 perguntas, descobriu o desejo, olhou para a sobrancelha dela, você viu e afirmou como que está agora. Aí você vai fazer o quê? Achar as alturas. Achou as alturas, já sabe se é aberto ou fechado. Nisso você pode até falar para a sua cliente, ó, a sua sobrancelha, ela é uma sobrancelha aberta. Você gosta da sua sobrancelha aberta? Você vai falar, gosto. 100% do seu design vai dar certo. Porque a sua teoria já está toda na sua cabeça. É só você seguir os caminhos das pedras que o design está pronto. Show?